Quero convidar você a abrir comigo a carta de Tiago, capítulo 1, versículos 19 a 27. Tiago 1, 19 a 27. Diz o texto: vocês sabem estas coisas, meus amados irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado. Porque a ira humana não produz a justiça de Deus. Portanto, deixando toda impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural num espelho. Pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como era a sua aparência. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, mas não freia a sua língua, está enganando a si mesmo. A sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos, as viúvas nas suas aflições e guardar-se contaminado do mundo. Quero convidar você a orar mais uma vez comigo. Senhor Deus, nós lemos a sua palavra, pedimos a sua bênção sobre nós, eu peço a sua bênção sobre a minha vida para que eu seja instrumento do Senhor ao falar com o teu povo. Que o Senhor ministre aos nossos corações, confirme a verdade da sua palavra em nós, o Pai querido, e nos desafie a mudança de vida, ao amadurecimento na caminhada da fé. Fico com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, ainda respirando os ares de celebração e de alegria pelos 65 anos da nossa igreja, eu quero compartilhar essa palavra com os irmãos, aqui na carta de Tiago, que nos fala a respeito da importância de como a gente se relaciona com as palavras. Seja a palavra dita, seja a palavra ouvida, seja a palavra lida. A gente é cheio de palavras, alguns mais, outros menos, que gostam de ficar mais silenciosos, outros que gostam de falar mais, mas a gente encontra um jeito de expressar quase tudo que a gente pode dizer ao nosso redor, ou descrever, ou mesmo contar ao nosso respeito. É verdade que tem algumas situações que a gente diz: olha, isso me faltam palavras para descrever, ou me faltam palavras para agradecer o ato de alguém. Mas a gente constantemente está se relacionando com as palavras. E a nossa relação com as palavras, ela é muito importante, porque aquilo que a gente fala tem a ver com aquilo que a gente pensa, e a gente fala daquilo que a gente pensa a partir daquilo que constrói o nosso pensamento. Então, se eu penso em coisas boas, se eu cultivo coisas que são profundas, eu falo de coisas boas e profundas. Se eu tenho grande confusão dentro da minha cabeça, do meu pensamento, daquilo que eu sinto, eu vou acabar falando palavras de forma confusa. E quando eu digo de forma confusa, não é simplesmente um discurso incoerente, mas eu não vou ter condição, eu não vou conseguir me expressar adequadamente a respeito daquilo que eu penso e falo. Mas a primeira coisa que o texto fala para nós não é fale direito, fale bem, fale muito, seja eloquente, tenha grande vocabulário, mas é justamente o oposto. O texto diz para nós que a gente deve ser pronto para ouvir e tardio para falar. O primeiro ensino do texto é nos lembrar da habilidade de prestar atenção não nas suas próprias palavras, mas nas palavras que são ditas a você. E quando a gente fala, então, das palavras que são ditas, alguém está falando, não é verdade? Se não sou eu, tem outra pessoa falando. Esse texto talvez nos traga a perspectiva de ouvir aquilo que o outro está falando, a expressão do outro,
aquilo que o outro está abrindo do seu coração para mim, aquilo que o outro tem a dizer a respeito de como ele enxerga o universo ao seu redor, ouvir o que está sendo dito pela sociedade, ouvir o que está sendo dito dentro da igreja, fora da igreja, ouvir os meus familiares, ouvir as suas lutas, as suas dificuldades. Mas seria muito pouco se fosse isso. E de fato não é apenas isso. O texto nos fala sobre ouvir algo específico. Está falando sobre a nossa capacidade de ouvir a palavra de Deus, de prestar atenção na palavra que molda as nossas palavras. A palavra de Deus é a palavra certa, é a verdade que deve moldar todo o nosso pensamento, tudo aquilo que a gente sente, como a gente enxerga o mundo e a partir disso moldar a forma como a gente se comunica também. Se a gente precisa ser tardio para falar, é porque primeiro a gente precisa se abastecer de uma boa audição de coisas que são boas e verdadeiramente verdadeiras, que são puramente verdadeiras. E aquilo que é puramente verdadeiro é a palavra de Deus. Não dá para a gente cogitar, emitir opinião sobre uma situação, não dá para a gente cogitar, falar sobre os nossos sentimentos, não dá para a gente imaginar como que a gente vai trabalhar, constituir família, ou qualquer coisa que a gente possa realizar, sem antes passar pelo tempo de ouvir a voz do Senhor, falando pela sua palavra. A gente precisa, por isso, ter uma prontidão, e nós ouvimos isso ontem à noite, uma prontidão para ouvir, entender e absorver a palavra do Senhor. E num tempo que a gente faz tanto barulho, num momento que a gente vive, em que quando a gente não está falando, a gente sempre tem alguma coisa no nosso ouvido, seja música, tem gente que passa o dia com um fone de ouvido aí na orelha, ouvindo música, eu sou uma dessas pessoas, gosto muito de música, mas às vezes a gente precisa do silêncio, para ouvir coisas que são realmente importantes. Às vezes a gente está o tempo todo com a televisão ligada e ouvindo uma série de coisas, e tem gente que maratona novela, tem gente que maratona jornal, né? Termina o jornal de um canal, vai para o outro, tem gente que fica em novela o dia inteiro, assistindo uma atrás da outra, tem gente que está maratonando filme, série, tem gente que está maratonando podcast e está sempre ouvindo alguma coisa. Tem gente que às vezes não consegue parar de falar com a sua própria boca, está sempre contando algum caso, sempre dando risada de alguma coisa, sempre se lamentando de algo, mas está sempre falando, não importa o que, tem que falar, porque às vezes há uma inquietude dentro da mente, que não consegue organizar as palavras, e nem mesmo formar novos conceitos, para pensar de forma diferente, a partir da palavra de Deus. O texto chama a gente então, em primeira instância, em primeiro momento, para parar e ouvir, silenciar mesmo, e escutar aquilo que o Senhor está nos dizendo. E veja que existe um efeito imediato a respeito de ser tardio para falar e pronto para ouvir. É que a gente também precisa ser tardio para irar-se. A ira, ela é algo do nosso coração. Ela se forma no nosso coração. Mas a primeira expressão dela é aonde? Nas palavras. Eu falo com irado, eu falo com ira, eu falo irado, eu machuco as pessoas, eu lanço uma faca pelos meus lábios e machuco alguém rapidamente com a minha ira. Quando eu paro para ouvir, eu, no mínimo, guardo o pecado no meu pensamento, né? E com isso eu não estou estimulando você a pecar no pensamento, mas estou querendo dizer para você que você pode diminuir a consequência do seu pecado de ira. Quando você para ouvir, respira e não fala aquilo, a primeira coisa que vem na sua mente, você se livra da ira crescente no seu coração. Mas, Tiago, muito esperto, muito inteligente, muito profundo na palavra de Deus, deixa claro para a gente que não é simplesmente uma questão de saber ouvir bem, porque isso seria uma vantagem dos mais tímidos, dos mais silenciosos. Tem gente que não faz questão de falar mesmo, não faz questão de se pronunciar, está sempre ouvindo, está sempre falando pouco. Então esses quer dizer que estariam mais santos, não é verdade? Prontos já. Nada irados. Será que isso é verdade? Os silenciosos são sempre nem um pouco irados? Talvez os próprios silenciosos estejam pensando, pastor, eu às vezes fico nervoso, mas é que eu seguro as pontas aqui, né? Eu engulo sapos. Mas meu coração é que se eu falasse, é que eu não tenho dinheiro para pagar o advogado para me defender depois que eu falar. Então eu prefiro ficar em silêncio. Mas a verdade não é essa mesmo, que aqueles que são silenciosos não são irados.
Porque o que Tiago continua falando para a gente é que aquele que só escuta e não faz nada, não pratica, não tem o seu coração, a sua mente, o seu interior transformado por essa palavra, ele continua pecando lá dentro da sua mente. Ele continua sendo irado dentro de si, e não só irado, mas tantos outros pecados que a gente comete pelas palavras que não são ditas, mas que são aqui escritas dentro do nosso pensamento. E ele diz, aquele que então que ouve e não pratica, é como alguém que olha no espelho, vê a sua aparência, e assim que sai da frente do espelho, já se esqueceu dessa aparência. É algo passageiro, muito fugaz. Não é nada que permanece, não é nada que tem raiz, não é nada que está solidificado dentro do coração daquele que pode transformar o nosso pensamento e as nossas palavras. Ele nos lembra que a ira humana não produz justiça de Deus, porque o nosso jeito de se irar realmente não produz transformação, a não ser para pior. Mas ele nos lembra, então, de mudar e moldar os nossos pensamentos à luz daquilo que nós ouvimos, deixando toda impureza, versículo 21, acúmulo de maldade, acolhendo a mansidão e a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Então veja que não é ouvir qualquer coisa, mas ouvir a palavra de Deus, que implantada no nosso coração, tem poder para nos salvar, para transformar a nossa vida. Por isso, irmãos, aquilo que nós ouvimos, seja aqui, seja no seu devocional diário, aquilo que o Senhor fala com você através da vida de outras pessoas no seu dia a dia, ouça, absorva, retenha o que é bom e pratique. Pratique. Porque senão nós vamos de 65 em 65 anos, ouvindo muitas coisas e praticando poucas delas. E nós ouvimos bastante, não é verdade? Só agora de manhã você já ouviu o texto introdutório, está ouvindo a palavra que eu estou falando agora, daqui a pouco você tem aula de escola bíblica. Pelo menos 3 momentos em que você é edificado na palavra. Ouvir, tempo para ouvir aqui, acaba sendo bastante intencional. Mas a prática, eu não posso pegar você pela mão. Pastor Tiago, Pastor Patrick não pode ir lá visitar a sua casa. Não pode ficar te ligando todo dia. E a mensagem de domingo, está lembrando qual que é? Uma delas, pelo menos. Ah, foi tal, pastor. E aí, você praticou aonde? Quantos minutos de prática você tem hoje, nessa semana aí, sobre essa mensagem que foi pregada? Não funciona assim. Esse é o compromisso seu com o Senhor, o desejo de praticar a palavra, a rendição à palavra de Deus, ao poder do Espírito, aquilo que Ele está fazendo, atuando, para que a gente não seja alguém que só olha no espelho, olha para a sua aparência, se arruma um pouquinho e depois sai. Se bater um vento e seu penteado desfez, você já nem pode mais arrumar. Você nem sabe se vai ficar bom se você passar a mão na cabeça ou não. A gente precisa buscar essa profundidade que molda as nossas palavras na própria palavra de Deus. E ele diz mais, que aquele que atenta para a lei perfeita da liberdade e nela persevera, não sendo ouvinte, que logo se esquece, mas operoso praticante, será bem-aventurado naquilo que realizar. Então, se você ouve atentamente, pratica atentamente, não qualquer coisa, mas a lei da liberdade, a lei perfeita do Senhor, persevera nela, não tem erro. Você vai obter êxito naquilo que você praticar. Você vai obter sucesso naquilo que você se empreitar em fazer, porque o Senhor estará com você naquilo que você está fazendo. Se nós somos guiados em todas as coisas pela palavra, não só as nossas palavras mudam, mas as nossas ações também mudam junto com as nossas palavras. Não é só o nosso discurso que fica diferente, mas as nossas atitudes são moldadas por aquilo que a gente fala, pensa e faz diante dos outros. E aquilo que está no nosso coração oculto também é modificado pela palavra do Senhor. E aí tudo se realiza não porque a gente se torna extremamente poderoso pelas nossas próprias forças ou porque a gente achou um livro mágico que nos faz realizar num passe de mágicas aquilo que a gente quer, mas porque as nossas vontades, elas vão combinando com as vontades de Deus. E aquilo que o Senhor se propõe a realizar, ninguém pode parar. E se a gente então se põe debaixo daquilo que o Senhor está realizando, a gente também obtém êxito total naquilo que realizamos. Por isso, se eu e você, que somos dessa igreja,
Talvez tenha alguns aí que seja há 65 anos, 60, menos, 30, ou como eu, há 6 anos, quase 6 anos ainda, nem tem 6 anos, 5 anos e meio. Se a gente se supõe como alguém religioso, praticante bom da religião, lembremos de que se a gente não sabe refrear a nossa língua, se as nossas palavras ainda não foram moldadas, tem algo de incoerente com a nossa religião. Se a gente é pronto para emitir opiniões, e muitas vezes equivocadas, para falar da vida alheia, para reparar o que está acontecendo ao nosso redor e julgar as coisas que estão ao nosso redor de acordo com o nosso gosto, para reclamar, para maldizer, para mentir, para fofocar, então tem algo de errado com a nossa religião, praticada há tantos anos quantos forem a que você pratica. E você não engana a Deus. Eu não estou enganando a Deus quando eu pratico mal a religião, tendo uma língua solta, mas eu engano a mim mesmo, o texto nos diz. A nossa religião acaba se tornando vazia. Mas ele dá o parâmetro certo de como o Senhor quer que nós possamos agir. Visitando os órfãos e as viúvas na sua aflição e guardando-se incontaminado do mundo. Eu acho interessante a forma como ele encerra esse trecho e esse tema de que ele está tratando a respeito das palavras, da língua, daquilo que a gente ouve, da nossa prontidão em praticar, porque ele diz que a gente deve se manter incontaminado do mundo. Se tem um jeito fácil e sutil pelo qual o mundo nos contamina, é pelas palavras. Uma frase dita de um jeito atraente. Uma ideia plantada e semeada vagarosamente no coração das crianças, através de um desenho animado, através de uma música que os jovens escutam, através de uma notícia no jornal que a gente vê e se deixa enganar, através de uma conversa desinteressada com alguém que você fazia tempo que não via e encontrou na rua, e que fala como quem não quer nada, mas começa a plantar coisas no seu coração. A partir de leituras que você faz, palavras enganosas e que talvez sem senso crítico ou sem a referência do verdadeiro livro, da verdadeira palavra, qualquer palavra possa te enganar. Nós devemos ficar atentos para não nos contaminarmos, porque o mundo está cheio de palavras a nos dizer, mas que a gente possa se apegar à única e verdadeira palavra que pode transformar a nossa mente e o nosso coração. Que sejamos prontos para ouvi-la, rápidos em praticá-la, tardios para falar, não dela, mas para falar sobre as coisas que não importam, mas rápidos para falar sobre ela, na vida das outras pessoas também. Amém? Quero orar com você nessa hora, pedindo que o Senhor nos ajude a termos boas palavras moldadas pela palavra do Senhor. Senhor Deus, nós clamamos nessa hora pelo seu favor sobre nós, aplicando essa palavra ao nosso coração. Nos faz mesmo prontos para ouvir o nosso próximo, sim, mas para, sobretudo, ouvir a voz de Deus, que fala conosco através da sua poderosa palavra. Palavra perfeita, lei da liberdade, que nos liberta de todo mal, de todo pecado, de toda aflição, nos liberta de toda perseguição, nos liberta de toda confusão da mente e das palavras. Que o Senhor possa moldar o nosso discurso, moldar nosso pensar, as nossas ações, à medida que nós conhecemos daquela palavra que realmente importa, que é a palavra de Deus. Que nós possamos nos manter longe daquilo que é pecaminoso e mal, da maldade, da impureza, incontaminados do mundo, ó Pai querido. Que tem tantas coisas a nos dizer, tantas palavras a nos pregar, e muitas delas confusas, mentirosas. Mas que, firmes na palavra, orientados, Deus, pela Tua palavra, nós possamos olhar para Jesus e, à medida que nós o conhecemos, filtrar, separar, rejeitar aquilo que são palavras que não vêm do Senhor. Pai querido, nos ensina também a falar de maneira sábia, para que nós não sejamos maldizentes, maledicentes, que não sejamos, ó Pai querido, pessoas fofoqueiras, mentirosas, que não sejamos pessoas cheias de opinião, cheias da própria verdade, cheios da própria sabedoria, mas que nós possamos nos curvar diante da sabedoria de Deus e falar de palavras que trazem vida, que trazem transformação, paz e graça sobre a vida de outras pessoas também. Nos livra também da ira, que não produz justiça de Deus. Nos livra da palavra de ímpeto, a palavra impulsiva,
para que o nosso coração seja também pacificado pela sua poderosa palavra. Que nós possamos ter boa habilidade em segurar a nossa língua, refrear a nossa língua, porque também fomos transformados no nosso coração, no nosso interior, no nosso pensamento, pelo Teu Evangelho. Obrigado porque o Senhor Jesus é a palavra viva, é o Verbo encarnado, a palavra suficiente que nós precisamos para nos alimentar e para falarmos em todo o tempo. É no nome de Jesus que eu oro, agradecido por esse tempo de devocional que tivemos, em que o Senhor falou conosco. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe. Irmãos, nessa hora nós nos dividimos